E aí, pessoal, agora então a gente vai ler o texto do André Bahia, que está num material que todos os candidatos que tiraram nota 1000 no Enem, eles montaram um e-book e acabaram colocando todos os 53 lá. Então nós vamos ler o primeiro do André Bahia. O que eu fiz aqui? Eu mapeei para vocês ah, quando ele usou uma teoria de um filósofo, uma grande personalidade, celebridade aqui, quando ele retomou o tema, tá? Então sempre quando ele usa uma teoria de algum filósofo, uma teoria de alguma celebridade, eu mapeei aqui para vocês, eu marquei em amarelo, tá? Uh, em verde, todos os elementos coesivos do texto estão marcados em verde. Azul, sempre quando ele retoma o tema, tá? E vermelho, todos os operadores argumentativos que vão dar sequência nesse texto. Então, na verdade, alguns aqui vocês vão ver que eles estão em vermelho e verde, porque eles têm as duas funções, então, de ser elemento coesivo e retomar o que foi dito anteriormente, e também de ser um operador argumentativo que vai, na verdade, dar sequência a esse texto, tá? Então ele começa. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Igual a grande maioria dos textos que a gente leu, então uma frase afirmativa ali de uma teoria, de uma autoridade, enfim, uma frase curta, tá? Aí ele coloca: contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados na internet. Então ele já retoma o tema aqui e já traz a tese dele, que é não trouxeram só avanços tecnológicos e também para a sociedade, porque essas pessoas são manipuladas, tá? Aí ele coloca: nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Então aqui a gente tem dois elementos coesivos, que é esse processo, que é os seus produtos, que também está acima ali quando ele traz o tema de volta, tá? Aí ele coloca: sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Então, na verdade, ele traz esse sob tal ótica, que é um operador argumentativo, e aí ele traz um elemento coesivo, esse cenário. E aí ele diz que desrespeita importantes princípios da vida social, que é a liberdade e a privacidade. Esse a saber, ele é também um operador argumentativo explicativo, tá? Que é igual ao isto é ou seja. Esse a saber ele pode vir entre vírgulas, como ele está aqui no texto, ou ele pode vir depois de um ponto e vírgula e colocar uma vírgula depois, tá? Então tá boa a introdução dele, porque ele traz uma frase, ele traz o tema, ele bota a tese, ele traz mais uma explicação sobre essa tese dele, antes de levantar o argumento 1 e o argumento 2, que é a liberdade e a privacidade, tá? O primeiro parágrafo do desenvolvimento, então, ele começa com uma teoria do Sartre. Ele bota: de acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Tá vendo? Uma frase curtinha, curta, tá? Um tópico frasal. Então, o homem é condenado a ser livre, ponto. Aí ele traz um operador argumentativo que funciona também como elemento coesivo, que é: nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre. Então eu marquei em amarelo ali porque ele retoma de novo o filósofo que ele usou no começo. E aí ele coloca uma vírgula, tá? Daí ele diz assim, ó: confronta o pensamento de Sartre, vírgula, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolha impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Então eu marquei azul, tá vendo? Ele retoma de novo o tema de forma sinônima ali, usando a sinonímia, mas quase igual à proposta que foi posta lá como tema na redação. Então ele traz de novo, tá vendo? Ele busca de novo essa proposta de redação. Aí ele coloca: dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se, esse C ali, funciona como retomada, também é uma colocação pronominal, um
reflexo da sociedade contemporânea, vírgula, na qual, esse na qual também funciona como um elemento coesivo, então ele retoma de novo, tá vendo? Na qual as relações de lucro e interesse predominam, ponto. Face imprescindível, portanto, e esse portanto eu trouxe em vermelho porque é um operador argumentativo, ele está dizendo que ele está concluindo o parágrafo, a dissolução dessa conjuntura. O dessa conjuntura eu marquei em verde porque é um elemento coesivo, então vocês estão vendo aqui, a gente leu a introdução e o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vocês estão vendo a preocupação dele em sempre retomar. Ali ele usa esse cenário, esse processo, torna-se, na qual, face dessa conjuntura. Então isso é muito importante para pontuar. E claro, a gente está lendo uma redação do Enem, mas isso aqui tanto faz, cara. Se é Enem, se é Unifra, se é Unisc, sempre está retomando. E tá vendo que lá na metade ali do parágrafo, desse desenvolvimento 1 dele, ele já busca o tema de novo, quer dizer, ele está dizendo para a banca, olha, eu trouxe o pensamento do Sartre, mas está relacionado com o tema que vocês propuseram. Então é muito importante sempre trazer o tema de novo. Segundo parágrafo do desenvolvimento, então ele começa com outro sim, marquei em vermelho, muito usado, é um operador argumentativo. Outro sim, é válido ressaltar que, conforme Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal. Então, ele começa com um operador argumentativo, ele traz a teoria do Kant e ele coloca essa ação, outro elemento coesivo de novo. Aí ele pontua, ponto, um operador argumentativo. De maneira análoga, a violação da privacidade pelo acesso aos dados virtuais sem a permissão das pessoas vai de encontro à ética kantiana, dado que se todos os cidadãos desrespeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em profundo desequilíbrio. Então, tá vendo? Ele traz a teoria do Kant lá no início. Aí ele coloca de maneira análoga, que é aquilo que a gente falou antes, que tem que colocar sempre, de maneira análoga, a título de ilustração, analogamente, porque não é em função dessa teoria que está acontecendo isso. Então, ele pontua isso, de maneira análoga, a violação da privacidade pelo acesso aos dados virtuais sem a permissão das pessoas, ou seja, ele coloca o tema de novo, tá vendo? A preocupação dele em sempre buscar o tema, ele já buscou lá no desenvolvimento 1, como a gente viu, e ele busca de novo no desenvolvimento 2 agora. E aí ele complementa, né? Vai de encontro à ética kantiana, ou seja, ele retoma mais uma vez esse pensamento do Kant que ele colocou no início, que é a mesma coisa que ele faz lá no desenvolvimento 1, quando ele diz que confronta o pensamento do Sartre. Ele cita o Sartre e depois ele busca o Sartre de novo, tá? Aí ele vai concluir esse parágrafo. Com base nisso, vírgula. E olha só que interessante, com base nisso, ele funciona também como um operador argumentativo e um elemento coesivo, o nisso, com 2 S's, ó. Com base no que? Nisso que ele acabou de falar. E já dá uma ideia conclusiva. Com base nisso, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social e, por conseguinte, torna-se contestável quando executado sem consentimento, ou seja, ele traz o operador argumentativo e aí ele diz, ó, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem e, por conseguinte, esse por conseguinte em vírgula, torna-se. Então, de novo, tem ali o torna-se, que é uma colocação pronominal, tá vendo? Que retoma mais uma vez. Contestável quando executado sem consentimento. Ponto. Aí ele vai para a conclusão dele. Em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. De novo, eu marquei em azul porque ele retoma o tema mais uma vez. O operador que ele usa como conclusivo é em suma, vírgula. E aí ele coloca, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ele coloca o operador e bota aquela frasezinha clichêzona no início da conclusão, que é, são necessárias medidas que atenuem, são necessárias medidas que minimizem, são necessárias medidas que diminuam, enfim. E aí traz o tema, ponto. Daí ele bota, logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar a autorização para o uso dessas informações por meio
de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Então tá vendo? Ele coloca mais uma vez um elemento coesivo, que é o dessas informações. Coloca um operador conclusivo, que é o logo, e coloca a ação que ele está pedindo, que é que as empresas de tecnologia solicitem autorização para utilizar essas informações, esses dados do usuário, tá? Aí ele bota, ademais, compete ao cidadão ficar atento a essa questão, de modo a cobrar e pressionar essas empresas. Então tá vendo numa frasezinha bem curta, de novo ele se preocupa em usar dois elementos coesivos, que é a essa questão e essas empresas. E aí ele vai encerrar com a frasezinha de bolo, que é retomando o Steve Jobs, que ele colocou lá no início. Daí ele coloca, ó, enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Então o que a gente tem que prestar atenção aqui? A preocupação dele em usar elementos coesivos em quase todo o texto. Ele coloca alguma coisa, ele já busca, ó, seus dados na internet, esse processo, seus produtos, esse cenário no qual dessa conjuntura faz-se, torna-se essa ação, ele coloca um torna-se de novo nisso, essa questão dessas ações. Então isso aqui é muito importante, gente. Não é, parece que a gente está sempre repetindo a mesma coisa, mas não é. É sempre assim, ó, sempre retomando e retomando e retomando, tá? E aí ele usa a mesma característica nos dois parágrafos do desenvolvimento, que é trazer uma teoria, esmiuçar ela, explicar ela e relacionar com o tema. Isso é muito importante, porque senão parece que ela ficou solta. Parece que tu citou por citar, e aí ela ficou solta, e não pode acontecer isso. Então sempre no desenvolvimento, quando possível, tá, a gente retoma o tema e relaciona com essa teoria que a gente citou. Traz o tema, relaciona com a teoria, tá? Nos dois do desenvolvimento. E ele faz isso também lá na conclusão, porque daí dá uma ideia de costura no texto, de encadeamento, tá? Depois disso, o que eu fiz aqui? Eu fiz para vocês uma conclusão igual a que o André Bahia fez, só que modelo particular, que é quando a gente faz a conclusão, também tem a mesma questão, retoma o posicionamento, dá uma possível saída, que pode ser metafórica, e coloca a frase de bolo. A única coisa que eu fiz aqui foi retirar as pessoas que vão fazer essa intervenção, que é os gomifes lá, que a gente já sabe que é governo, ministério e tal. Eu botei, ó, conclusão particular. Em suma, é necessário minimizar a questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, para que o indivíduo tenha liberdade, deve-se, sempre que possível, solicitar o uso dessas informações. Ademais, compete a todo cidadão a atenção, ou seja, cobrar seus direitos dessas empresas. Assim, as tecnologias, quiçá, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Tá vendo? A única coisa que eu tomei cuidado é que lá no início da conclusão dele, ele coloca assim, ó, são necessárias medidas. Se ele está dizendo que são necessárias medidas, ele vai ter que apontar depois, que é o que o Enem pede, a intervenção social, ele vai ter que apontar quais medidas são essas. Como na particular não precisa, eu disse assim, ó, é necessário minimizar a questão da manipulação do comportamento. Então eu estou dizendo, ó, não tem, a gente tem que minimizar isso, mas eu não coloquei que nós precisaríamos de medidas ou ações, tá? Ações, medidas, intervenções, tá? Projetos, alguma coisa para minimizar isso é no Enem, porque daí a gente vai dizer que ações são essas, que projetos são esses, tá? Agora, na particular, não precisa. Então, eu já afirmo logo que é necessário minimizar, que é necessário diminuir, que é necessário acabar, tá? Aí depois eu trago, que nem ele trouxe, que o indivíduo ele deve ficar atento a essas questões. E, no final, eu trago a frasezinha de bolo, como ele trouxe, ligando ao Steve Jobs. Então, a conclusão, por exemplo, que a única coisa que muda em relação ao Enem e às outras universidades é a conclusão. Então, nesse caso, a conclusão aqui, a gente viu, é muito tranquilo de fazer, tá? É só pegar, tirar os gomifes e sempre fazer uma afirmação, não dizer que são necessárias medidas ou que se precisa medidas, enfim, tá bom? Então, o que a gente tem que prestar atenção nesse texto? Primeira coisa, né? Bom, vamos retomar ele de novo. Ele se preocupa muito em sempre trazer elementos coesivos para retomar isso, tá? Outra coisa, ponto 2, muito importante. Sempre relacionar
a teoria que tu trouxe, o contexto histórico que tu citou, a obra literária que tu citou, ao tema, trazer o tema de novo no desenvolvimento. No 1 e no 2, que nem ele trouxe aqui no 1, ele trouxe no 2 e ele trouxe lá na conclusão de novo. Então sempre fazer isso, tá? E sempre usar elementos sequenciais, ou seja, operadores argumentativos para dar sequência no texto, tá? Outra coisa que eu fiz nesse texto aqui é marcar em verde água ali a questão dos adjuntos adverbiais deslocados ou os apostos, ou seja, o que vai entre vírgulas, tá? O que precisa usar vírgula, para vocês ir tendo uma noção de onde a vírgula tá e por que é que ela tá ali, tá? Então prestem bem atenção nisso ali que eu fui marcando, leiam o texto de novo, que é um texto que está muito bem escrito, tá? E vejam como ele fez ali para costurar essas questões, tá? Beleza?